O Senhor, nós vamos dar continuidade àquilo que temos ministrado para a igreja ao longo desses dias, que são as mensagens baseadas na trajetória de Abraão. De vez em quando eu vou ter que sair para trazer algo do Novo Testamento para elucidar aquilo que nós nos propusemos no Antigo Testamento, mas hoje especificamente o Senhor colocou algo no meu coração de volta lá no capítulo 13 de Gênesis. Então nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao verso 18, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde tu está para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Moré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo que Deus, Ele espera que nós tenhamos sempre atitude. Todas as vezes que Deus nos dá uma direção, uma visão, uma missão, por exemplo, como aconteceu hoje aqui com o Caio, com a Ana, com a irmã Maria, quando comigo, é antigo. Quando o Senhor nos chama para fazer algo que é novo, que a gente nunca fez, geralmente as pessoas dizem assim: mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não sei como realizar. Mas Deus não espera que a gente saiba fazer. O homem espera que a pessoa vá ali à frente e faça algo que, como a irmã Maria arrancou aplausos de pé. Aleluia, como Ana, que alegrou nosso coração, como Caio, Mas isso é o homem. Deus não espera que a gente faça algo, mas Deus espera uma coisa de nós: a atitude. Que a gente, quando receba a visão, receba o chamado, diga: estou aqui, Senhor. Eu não sei esse negócio aí não sei fazer esse negócio direito não, mas eu estou aqui, me usa. Me leva para onde o Senhor quer me levar. Faz através de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não estou preparado, eu não estou como gostaria de estar, mas eu estou aqui. Então guarde isso. Essa primeira palavra que eu quero que você coloque, se você quiser anotar, anote, se você quiser registrar, registre, mas acima de tudo, registre no coração. Quando Deus nos dá uma incumbência, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma ordem, Ele não está esperando de nenhum de nós excelência. Deus espera uma atitude. Esse é o fresquinho. E aqui em Gênesis capítulo 13, verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Depois do quê? Que Ló se apartou dele. Quando aquilo que era motivo de tristeza, porque o que estava acontecendo era um motivo de tristeza,
o que era motivo de preocupação, o que era motivo de desilusão, ou tem uma outra palavra que eu quero falar aqui, decepção. Quando aquilo que era decepcionante, aquilo que era duvidoso, saiu de perto, olha o que Abraão vai fazer. Ao invés de ficar chorando, reclamando, murmurando, diz a palavra que Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás. E o que Abraão fez? Aí lá no versículo 18 diz assim: e Abraão mudou a sua tenda e habitou nos carvalhais. O que Abraão fez? Juntou as suas tendas, mandou desmontar tudo, preparou os seus camelos, preparou os seus jumentos e foi na direção de algo que era novo para ele, para um lugar onde ele nunca havia estado antes. Então a gente precisa entender que para Deus mudar o nosso quadro de vida, para Deus mudar circunstâncias na vida da gente, tudo que Deus quer que nós façamos de primeira mão é tomar uma atitude. Não ficar retardando para fazer aquilo que tem que ser feito. E às vezes, fazer o que tem que ser feito demanda trabalho. Porque se ele desmontou para ir para um outro lugar, significa que ele estava com todo um aparato montado. Havia uma estrutura montada onde ele estava. A esposa, o filho, os servos A, o servo B, todo mundo estava acomodado em algum lugar, já com a sua tenda montada, com a lareira, com o fogareiro montado, com a sua despensa organizada. Só que agora Deus fala para ele: levanta os olhos, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, percorre a terra. E quando eu vejo o Senhor falando para ele, percorre a terra, eu vejo Deus olhando assim: mede a distância, mede o tamanho, mede a profundidade, mede a largura do que eu quero dar para você. E às vezes a gente não fica tão motivado a fazer o que nós temos que fazer. Às vezes nós não estamos tão motivados a fazer alguma coisa, a tomar atitude, porque a gente não mede o que Deus falou com a gente. É muito importante que você olhe a promessa, você olhe o que Deus está falando, meça para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, o que Deus está falando, qual vai ser a consequência daquilo que você vai fazer debaixo da ordenança de Deus. Porque quando você tiver uma ideia do que vai ser, aí vai crescer dentro de você uma motivação que nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de derrota, nenhuma lembrança de perdas anteriores vai falar mais alto do que aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração quando você mediu o tamanho da promessa que Deus deu a você. Diga para o teu irmão: aquilo que você viveu no passado, aquele local que você viveu no passado, não se compara com o que Deus quer fazer com você a partir da próxima atitude. E diz a palavra que ele agora pega o seu povo e vai armar suas tendas lá nos carvalhais de Moré, junto ao Hebron. Diga comigo: Moré e Hebron. Moré significa riqueza. Moré significa riqueza. E Hebron significa comunhão. Moré significa riqueza. E Hebron significa comunhão. Moré significa riqueza. E Hebron significa comunhão. O Senhor agora leva Abraão para um lugar que vai tipificar
o jardim do Éden. Este local representa o jardim do Éden ou o jardim de Deus, pois é o local da riqueza e da comunhão com o Senhor. Deus não havia falado para ele que faria dele um homem muito próspero? Sim ou não? Sim. E agora Deus, presta atenção nisso, que Deus não faz nada por um acaso. Nada que acontece na vida da gente, o local que Deus nos leva a habitar, a pessoa que Deus nos leva a andar com ela, não é por um acaso. Deus tira ele da onde? Lá de Ur dos Caldeus. Coloca ele agora numa região próxima à terra prometida. E agora fala para ele, você vai habitar naquela posição. E essa posição para a qual Deus leva Abraão vai tipificar exatamente o que Deus queria dele. Caminha comigo. Deus fala para ele, você vai morar em Moré, lá no Hebron, porque esse lugar significa o meu jardim, aonde você vai prosperar debaixo da minha bênção e você vai ter comunhão perfeita comigo. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor. Amém. Porque antes de avançar, antes de crescer, antes de ser grande diante dos homens, a gente precisa ser grande diante de Deus. E detalhe, ser grande diante de Deus, na verdade, é se colocar pequenino, na dependência do Senhor. E é assim que Abraão estava fazendo. Deus estava falando para ele, vem para o meu jardim, vem para o meu local de aconchego, vem para o meu local de conforto, vem para o meu local de comunhão, vem para perto de mim, porque na minha presença eu vou fazer você ter riquezas, eu vou fazer você ter comunhão. E entenda uma coisa aqui agora, que esse jardim, esse lugar era tão importante, que Abraão levou. Quando Abraão chega ali e se estabiliza naquele lugar, ele arruma as suas primeiras tendas. A primeira coisa que Abraão vai fazer agora é preparar um altar ao Senhor. E aqui eu quero que a gente entenda uma coisa. Muitas das coisas na vida da gente não acontecem assim. Demora a acontecer, porque Deus nos leva a se posicionar num outro lugar, num outro momento, num outro estado da nossa vida, num outro tempo de existência, e a gente esquece que quando a gente se estabiliza, quando a gente chega num determinado lugar e passa aquele primeiro momento da chegada, quando a gente cheguei, me organizei, a gente precisa entronizar Deus. Quantas das vezes a gente compra coisas na vida da gente, a gente não consagra ao Senhor. Quantas das vezes a gente recebe coisas boas, coisas que faz diferença, que faz com que as pessoas digam assim, rapaz, você está abençoado, você está abençoada, e a gente não apresenta, não glorifica a Deus com aquele objeto. Quantas das vezes Deus nos coloca numa posição, alguém passa num concurso, alguém consegue uma promoção, senta num lugar de destaque e ela esquece de dizer, Deus me colocou aqui neste lugar, eu estou aqui não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque Deus me trouxe a este lugar. E quando Abraão chega naquele lugar, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor. Semana passada eu perguntei para a igreja, volto a perguntar, será que você não precisa responder, mas quantos aqui já levantaram um altar para Deus em sua casa? Um lugar secreto teu e Deus. Um lugar onde você chega e fala, eu vou lá falar com Deus, porque eu tenho o meu lugarzinho reservado para tratar, para conversar com o meu Senhor. Deus, Ele deseja ter intimidade com a gente. Deus deseja ter um lugar só teu e dele. Um lugar onde ninguém mais entra, ou um lugar onde quando você vai, tu fecha a porta, agora é eu e Deus. Se você ainda não levantou um altar para Deus na sua casa, se você ainda não reservou um lugar para estar você sozinho com Deus, faça isso, porque Deus se agrada. Deus quer isso de nós. Deus quer estreitar relacionamentos. Diga assim, Deus
quer estreitar relacionamento comigo. Se você sente que Deus está te chamando, diga assim: eu estou entendendo, Jesus. E o lugar era tão importante que depois de levantar um altar para Deus, agora, com o passar do tempo, ele vai preparar a sepultura dele e de Sara naquele lugar. Tamanha era a representação de Moré e de Hebron, porque ele queria passar a vida dele no jardim de Deus, mas também queria passar a eternidade no jardim de Deus. Isso vai trazer para a gente a seguinte visão: mais importante talvez do que passar a vida com Deus é onde nós vamos repousar na eternidade. E ele tinha esse entendimento, ele tinha essa esperança, ele tinha essa certeza e essa necessidade de não somente viver com Deus aqui na terra, mas habitar com o Senhor por toda a eternidade. Mais importante do que ter bens aqui nessa terra, mais importante do que granjear conhecimento, status, fama aqui nessa terra, mais importante do que tudo isso é ter vida com Deus e depois da morte habitar com Ele para sempre. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Então hoje, o tema dessa mensagem é mudando com a visão. Mudando com a visão. Mas mudando não só no espaço geográfico, mas mudando a nossa mente, mudando o nosso coração. Mudar a forma de pensar e mudar a forma de sentir. Mudar a forma de pensar em Deus e mudar a forma de sentir Deus. Nós precisamos desejar andar com Deus em todo o tempo. E precisamos desejar estar onde Deus está. Olha para onde Deus leva ele. Deus leva ele para o jardim de Deus. Se você pode tomar essa palavra para si, Deus está dizendo: eu quero que você venha para o meu jardim. Eu quero que você venha cada vez para mais próximo de mim. Eu quero ter relacionamento contigo. Glória a Deus. Mas Deus não quer ter relacionamento superficial, aquele relacionamento que é uma vez por semana, quando eu vou à igreja, um dia na semana. Deus quer conversar com você na segunda, Deus quer almoçar com você na terça, Deus quer tomar com você café com você na quarta, Deus quer passear com você na quinta, Deus quer receber você na presença dele na sexta-feira, Deus quer você no sábado, e Deus quer você no domingo, de manhã, de tarde e de noite. Deus quer andar com a gente em todo o tempo. Se você sente isso no teu coração, significa que você é importante para Deus, ainda que as pessoas não queiram andar com você, ainda que as pessoas não tenham você como importante, ainda que as pessoas não tenham, não vejam relevância em conversar contigo. Deus quer andar com você, Deus quer jantar com você, Deus quer almoçar com você, Deus quer ouvir você, Deus quer saber o que você sente, o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Deus quer saber todas essas coisas. Mas para que esse relacionamento seja estreitado, a gente precisa ir para onde? Para o jardim de Deus. É tão importante que não vale a pena só passar um tempo ali, mas eu quero estar todos os dias na presença do Senhor. A Bíblia aborda a riqueza e a comunhão de várias formas, porque é isso que nós estamos tratando aqui. Deus chamou Abraão para ser próspero, para ter riqueza espiritual e riqueza material. E a Bíblia aborda a riqueza e a comunhão de várias formas, ensinando que a riqueza deve ser usada para servir a Deus e ajudar o nosso próximo. E que a comunhão é essencial entre nós e os nossos irmãos. Essencial entre nós e Cristo, essencial entre nós e os nossos irmãos. Por isso que ele chama Abraão: vem aqui para o jardim, vem para o lugar de comunhão, porque nessa comunhão, nesse convívio passivo, nesse convívio harmonioso, eu vou fazer você prosperar. Até aqui a igreja está entendendo? Amém. E aí, riqueza é um dom de Deus.
Mas o apego a ela causa o quê? Condenação. Riqueza. O dinheiro é útil, mas não deve ser amado. Outro ensinamento: o amor ao dinheiro é perigoso e pode levar à avareza, ao orgulho, perversidade e injustiça. Por isso que a gente tem que estar onde? No jardim de Deus. Quem confia no dinheiro, esquece-se de Deus. O dinheiro desaparece facilmente com a vida, mas o Deus que a gente serve e a comunhão com o Senhor, essa nunca falha. E a comunhão? Qual é a importância da comunhão para a gente, servo do Senhor? Comunhão acontece, antes de tudo, com Jesus Cristo, que é o centro e a unidade e a convergência de todas as coisas. Eu não tenho como dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus quando eu não tenho comunhão com a minha família. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus quando eu não tenho comunhão com o meu próximo. A palavra que a irmã Thalita trouxe aqui hoje, ela coaduna com essa palavra que nós estamos trazendo aqui, que é a comunhão. Como eu posso dizer que eu amo Deus que eu não vejo, se eu não amo de verdade o meu irmão que eu estou vendo? Como eu posso querer o perdão de Deus? E olha que eu erro muito. A gente costuma achar que as pessoas erram muito. Mas eu digo eu, e você diz você. Nós erramos tanto com Deus, de manhã, de tarde, de noite. A gente quer perdão de Deus, mas a gente não consegue liberar perdão para a pessoa que está do nosso lado. Como é que eu posso dizer que eu estou em comunhão com Deus e com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não consegue tirar as mágoas, tristezas e angústias, o rompante do meu coração? E às vezes, como a Thalita falou, tem coisas que é difícil sim. Tem feridas que cicatrizam rápido, tem cicatrizes que demoram a cicatrizar. Mas eu tenho que buscar a cura. E isso vai me capacitar para ter comunhão primeiramente com o meu Deus. Os irmãos devem mostrar amor um pelos outros e aprender a cuidar do interesse do outro e não olhar somente para a sua própria vida. Devemos ter o hábito de partilhar a nossa vida com os nossos irmãos na fé e nos ajudar mutuamente na caminhada cristã. Estar no jardim de Deus é aprender a andar em comunhão com todas as pessoas. Por isso que Deus fala: Abraão, sai dessa posição que você está e vem para o meu jardim. Vem para onde eu vou te ensinar. Vem para onde eu vou mostrar para você como ter comunhão com todas as pessoas. Vem para o meu jardim e eu vou te ensinar a ter comunhão comigo. A não ser parcial ou passional, mas ter comunhão perfeita comigo. Vem para o meu jardim e eu vou te ensinar que na hora que eu pedir algo difícil de você, por mais difícil que seja, você vai entregá-lo a mim. Deus estava preparando Abraão para fazer sacrifício. E daqui a alguns dias nós vamos falar sobre sacrifício. Porque não existe servir a Deus sem fazer sacrifício. Ah, mas o sacrifício maior Jesus já fez. Sim, Jesus já fez o sacrifício de morrer no nosso lugar. Mas existe o nosso sacrifício diário, que é o sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso conforto, sacrificar a nossa vontade. Quantas das vezes você já não sentiu vontade de chutar o pau da barraca? Quantas vezes você já não sentiu vontade de mandar alguém às favas? Quantas vezes você já não sentiu vontade de abandonar tudo e falar: quer saber, eu não vou lidar mais com isso, eu vou embora. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Mas como é que a gente vai ser capacitado para viver a vontade de Deus? Se nós estivermos no jardim de Deus, lá em Moré, lá em Hebron.
E aqui eu quero destacar com vocês alguns textos onde a Bíblia vai falar conosco a respeito de comunhão e riqueza. Em Hebreus capítulo 10, no verso 24 e 25, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está se aproximando aquele dia. Que dia é esse, igreja? O dia do arrebatamento. Você acha que quem não tem compromisso com a adoração ao Senhor vai ser arrebatado? Você acha que quem coloca Deus em segundo plano, agora, não estou falando de aqui, estou falando da igreja do Senhor, que coloca um churrasco, que coloca uma saída, que coloca um passeiozinho com o marido, com a esposa, um rolezinho com os colegas, na frente da obra do culto do Senhor, você acha que essa pessoa vai subir? Por que ela não vai subir? Porque Deus não é prioridade para ela. Ah, eu estou triste e aborrecido. O que Deus tem com isso? Ah, eu me cansei, trabalhei o dia todo. Tu se cansou porque Deus te deu saúde e força para trabalhar. Esse momento é o momento de você adorar o Senhor. Então, a Bíblia nos fala, em Hebreus capítulo 10, que nós temos que atentar para isso e cuidarmos uns dos outros, para que nós primeiro, não pratiquemos isso e incentivemos nossos irmãos a não cair nesse engodo do diabo. Ah, você não precisa congregar, você já é crente, você já é forte coisa nenhuma. Eu preguei aqui um tempo atrás, o diabo não tem pressa. Ele só precisa que você deixe de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aquilo vai se tornando uma coisa comum, daqui a pouco se torna uma coisa, a pessoa fica com vergonha de voltar, ah, eu não vou não, o que os irmãos vão falar de mim, o que a igreja está pensando de mim? Tudo artimanha do inimigo. Então, só que como é que a pessoa não vai cair nesse engodo de Satanás? Se nós nos amarmos uns aos outros, se nós nos preocuparmos uns com os outros, a pessoa pode estar mal, a pessoa pode estar caída, a pessoa pode estar dilacerada, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós que estamos em Moré, nós que estamos em Hebron, local de comunhão, e lá na pessoa dizer, olha, você está todo ruim, você está toda ruim, você está caído, você está quebrado, você está sem força, mas o Senhor me trouxe aqui para animar você na fé. Esse é o nosso papel. E aí ele fala, né, que para nós não atentarmos somente para aquilo que é nosso, mas atentarmos para aquilo também que é do nosso irmão, para encorajarmos uns aos outros. Quem está forte, levante a mão aqui. Aleluia. Então a minha obrigação, a sua obrigação é fortalecer aquele que está fraco na fé. Isso aí pode bater com força. Assim, porra! Estar no jardim de Deus vai nos levar a acender em nós a lâmpada da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade no mundo espiritual. Nós temos responsabilidade no mundo espiritual. Não é só ir à igreja. Comunhão não depende só do irmão lá. Comunhão muitas vezes depende de mim. Porque o que Paulo fala? Se depender de vós, tenha paz com todos. Quem estava aqui no dia do churrasco sabe o que aconteceu no nosso churrasquinho aqui de carnaval. Carnaval não, nossa confraternização. Passou aquela semana e eu via que nada evoluía, porque nós fomos os ofendidos. Nessa semana agora, na segunda-feira, quando eu coloquei o pé para fora do portão, o Senhor me deu a oportunidade. Eu olhei para fora e lá estava a pessoa, e a pessoa ficou olhando pelo retrovisor, tipo assim, vou esperar sair para depois sair também. Só que aí a gente vai lá e, Senhor, me dá direcionamento. E nós fomos a pessoa e falamos, irmão, irmã, olha, a situação
Eu estou aqui porque o Espírito Santo está nos incomodando, me incomodando, para que nós possamos se perdoar. Pelo fato A, pelo fato B, eu aproveitei para falar a respeito do nosso jantar, que nós tivemos aqui de Natanael, e a pessoa abriu aquele sorrisão, falou, na verdade é eu que deveria ir pedir perdão, é eu que precisava ir lá, mas estava tão assim, porque por causa daquele ato que eu fiz com vocês. Falei, em nome de Jesus, fique em paz. A gente entende que todo mundo tem seus momentos, e ali apertamos as mãos, e o inimigo foi envergonhado, e o Senhor foi glorificado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que você tenha sido ofendido em alguma coisa, diz a palavra, que se depender de você, se a oportunidade for dada a você, se você for mais forte que a pessoa, se você tiver discernimento maior do que a pessoa, se você ama a Deus de verdade, se você já foi tão perdoado por tudo, se depender de você, tenha paz com todos. Isso nos faz melhor na presença de Deus. Amém? E aí a gente avança. Porque a palavra do Senhor diz ainda no livro de Salmos, de número 133, do versículo 1 ao versículo 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola ou a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós andamos em comunhão, a bênção do Senhor, ela é derramada sobre a nossa vida, não só naquele momento, mas para todo sempre. Glória a Deus. Por isso que o Senhor deseja que nós estejamos vivendo num local de comunhão. Por isso também que o diabo trabalha todos os dias para que nós não tenhamos o comunhão, para que a gente não se entenda, para que a gente não perdoe, para que a gente não libere perdão, para que a gente não peça perdão, para que a gente não se submeta à autoridade do irmão, para que a gente não procure não entender o que o outro está passando. Porque quando nós não liberamos perdão, quando nós não pedimos perdão, nós ficamos amarrados numa questão passada, onde Deus olhou aquilo e já tem nos dado condição de liberar, de ser curado daquilo, e a gente fica preso e o diabo ganhando força na nossa vida, impedindo que a gente viva as promessas do Senhor. Então o Espírito Santo hoje fala para mim e para você, ó quão bom e quão agradável é diante de Deus que a gente viva em união. E quando a gente vive em união, a gente vai receber o orvalho do Senhor. O orvalho é aquela chuvinha levezinha que traz frescor, que traz vida, que molha o campo, que capacita aquelas plantas de viver e ficar mais verde. Olha que lindo. Deus quer que a gente tenha vida, vigor. Quando a gente libera perdão, quando a gente anda em comunhão, o rosto da gente fica mais bonito. Quando a gente libera perdão, a gente fica mais viçoso. Liberar perdão é se liberar das amarras da condenação. Se ela disse não te perdoo, as amarras agora estão com ela. Quando você disse me perdoa, é como se uma corrente se quebrasse aqui, ó. E você foi livre. Durante anos e anos o diabo te aprisionou dizendo você não vai ser feliz. Você não vai conquistar o que você merece, o que você deseja, porque estava preso a uma situação do passado. Mas quando você falou, eu peço perdão, lá nos céus o anjo do Senhor veio com a espada do Senhor e corrente quebrada. Então liberar perdão é se tornar livre para viver o novo de Deus. Até aqui, amém? Amém. Vamos caminhar.
Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quem é sábio pede perdão e também libera perdão. Existe uma coisa na vida, e eu conheço pessoas assim, que ela faz algo com a pessoa e ela fica, aí ela faz e ela sai. E ela fica no mundo dela. Depois de um tempo, em sinal de arrependimento, a pessoa vem com sabonete, vem com perfume, vem com um maço de rosa, vem, traz uma comidinha diferente. Comida, rosa, perfume. É a mesma coisa que me perdoa? Essa palavra ela é libertadora. Então a palavra fala aqui, né? Sejam bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, mutuamente. A vontade de Deus é que nós aprendamos, primeiramente, não magoar o irmão. A gente precisa saber que, se eu vou falar isso, eu vou magoar, para que é que eu vou falar? Mas se eu falei, se eu fiz, é maravilhoso quando a gente consegue reconhecer e falar: fulano, eu quero estar no jardim de Deus. Eu quero estar no Hebron de Deus. E o diabo não vai me tirar de lá. Se para entrar e para ficar no jardim de Deus eu preciso me humilhar e te pedir perdão, reconhecer que eu estou errado, eu estou aqui para pedir perdão. E aí cabe a pessoa, se ela quer permanecer no Hebron de Deus também, reconhecer que ninguém erra sozinho, dizer: mas eu também te peço perdão pelo que eu fiz você fazer, ou pelo que eu fiz e fez e arrancou de você uma reação. E nessa hora, quem é glorificado? Deus. Quem é envergonhado? Diabo. Quem é glorificado? Deus. Quem é envergonhado? Diabo. E quem é enriquecido? Nós. Deus estava levando Abraão para o Hebron, para Moré, para dizer para ele: olha, por mais que tenham aprontado contra você, por mais que o diabo tenha aprontado contra você, por mais que o teu sobrinho tenha te decepcionado, tenha comunhão, libera o perdão. Se ele precisar de você, anda com ele de novo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é segredo de prosperidade e riqueza na presença do Senhor. E das riquezas? Alguém vai falar assim: mas eu estou vivendo um tempo em que eu já não acredito mais que eu possa alcançar riqueza diante de Deus. Que eu não posso mais prosperar porque o mundo está um caos. Tudo está indo de mal a pior. Por mais que eu planeje, eu sei que as coisas não vai dar certo. Eu vou dizer para você que se Deus quiser, se Deus quer que dê certo, vai dar certo. No livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades suas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus quer suprir todas as nossas necessidades. Você consegue receber essa palavra? Ainda dá tempo, porque se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Tá? Então Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Gloriosas riquezas. Significa que Deus tem riquezas, variedade de coisas para dar a cada um de nós, dentro da necessidade de cada um de nós. Amém? Continua. Lucas capítulo 16, do 10 em diante. E aí vem uma orientação do Espírito Santo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo,
Como confiará as verdadeiras riquezas? Como Deus confiará as verdadeiras riquezas a você? O que é que Lucas está nos dizendo? Deus quer nos fazer prosperar? Deus quer nos fazer prosperar? Sim. Deus queria fazer Abraão prosperar? Sim. Mas Abraão precisava ser, e ele era o quê? Fiel naquilo que já estava em sua mão. Segredo de alcançar lugares melhores, de viver o melhor de Deus, é ser fiel com aquilo que já está na tua mão. Talvez não seja tudo que eu e você queiramos, talvez não seja tudo que eu e você mereçamos. Mas se eu não for fiel naquilo que já está nas minhas mãos, se eu esconder de Deus, se eu reter de Deus, se eu não fizer o que tem que ser feito com aquilo para a glória de Deus, a prosperidade e a riqueza não chegará na minha vida. E se chegar com essa atitude, também não foi Deus que deu. Porque se eu estou sendo avarento, se eu estou sendo infiel, se eu não estou sendo grato a Deus, quem é que está me dando mais prosperidade? Para quê? Para que eu continue vivendo no erro. Então, riqueza verdadeira, a riqueza dada por Deus, é a riqueza dada quando eu sou fiel a Ele. Porque algumas pessoas pensam, mas eu tirar isso aqui para dar para Deus, eu estou tirando de mim, eu estou subtraindo de mim. Subtrair para Deus, na verdade, é multiplicar. Porque se você dá 2, Deus te dá 4. Se você dá 4, Deus te entrega 8. A matemática de Deus é diferente. Quanto mais a gente entrega para Ele, quanto mais a gente dedica para Ele, mais Ele dá em nossas mãos. Alguém tem algum testemunho sobre isso aqui além de mim? Porque é assim. Mas o Lucas fala que se eu for infiel no que eu tenho na minha mão, eu conheço gente que se entristece na hora de entregar o dízimo. Se ela ganha 100, ela tem que dar 10. Ela fica assim, mas eu vou dar meus 10? Se eu ficar com 90? Aí você imagina a pessoa que ganha 1.000 e ela vai ter que dar 100. Poxa, mas eu vou ter que dar 100 dos meus 1.000? Mas imagina, Deus quer levá-la para ganhar 10.000, mas eu vou dar 1.000 dos meus 10.000? Mas Deus vai poder dar 10.000 se ela não for fiel no 1.000? Deus vai poder dar 1.000 se ela não for fiel no 100? Tem gente que não entende por que não prospera. Amém, igreja? Amém. O segredo de ser grande é ser fiel no pouco, naquilo que está em nossas mãos. Quer ver outra coisa? A pessoa recebe e ela faz tudo o que ela tem que fazer. Se sobrar, ela entrega dízimo. Isso não é dízimo. Dízimo? Eu não sei por que estou falando isso aqui. Dízimo é a primeira parte. Caiu na conta, bateu na mão, eu não faço mais nada. Eu separo o que é de Deus e entrego. Depois eu vou agilizar a minha vida. Isso é dízimo. Primeiro pedaço do bolo. O dízimo vai representar a lei do agricultor. O agricultor, ele tinha a fazenda dele, então ele fatiava em 10 partes. A primeira parte que ele colhia os grãos, ele ia lá e entregava ao sacerdote. O sacerdote consagrava a Deus, colocava no celeiro de Deus, e agora ele voltava para a lavoura dele, para colher o restante, e aí ele ia pagar os seus credores, alimentar a sua família. E aí está o segredo da prosperidade de Israel. Aleluia. Nós temos que aprender com isso. Então Lucas fala que se eu for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai me colocar. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. E para encerrar, 2 Crônicas capítulo 1, do 11 ao 12, Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos. Alguém pediu a morte de alguém aqui? Vigiei. E nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei
antes você teve e nenhum outro depois de você terá. O que é que a gente aprende com isso aqui? Quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu priorizo fazer a vontade de Deus, quando eu priorizo glorificar a Deus com a minha vida, com a minha capacidade de governar, de orientar, de construir, seja lá qual for a sua capacidade, porque todos nós viemos com capacidades específicas aqui para ser usado em prol do reino. Quando eu priorizo o reino, quando eu dedico o meu melhor, a minha capacidade, a minha instrumentalidade a Deus, não fico preocupado com o meu conforto, com o meu bem-estar, com meus prazeres, mas eu quero glorificar a Deus com a minha vida, automaticamente, além da capacidade que Deus nos dá para reger aquilo que é material, aquilo que é do momento, Deus ele também nos dá a capacidade para sermos prósperos em todas as outras áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. A gente não tem que andar preocupado com riqueza, mas se nós formos fiéis ao Senhor, Deus ele faz a cada um de nós prosperar. E aí a pergunta que eu faço aqui, quem tem promessa de prosperidade aqui? Oh, glória! Então, só sirva ao Senhor. Alguém vai dizer assim, mas isso foi no tempo de Salomão. Eu vou dizer para você, essa passagem de Crônicas não é regra. Não é regra. Mas Deus pode conceder riquezas a quem decide servi-lo de coração e priorizando o reino dos céus. Essa palavra para Salomão, ela não é regra. Não significa que tem que acontecer exatamente como aconteceu com Abraão. Mas, se eu decidir servir a Deus com fidelidade, automaticamente as mesmas promessas que estavam sobre Salomão e por intermédio da fé de Abraão, com a qual nós aprendemos a viver, essas promessas também poderão chegar à nossa vida. E isso só depende de quem? De Deus? Só depende de quem? De nós. Então, proponhamos em nosso coração chegar para os carvalhais de Monré. Viver aonde? No Hebron, que simboliza o que? O jardim de Deus. Jardim de Deus. Viver em comunhão com o Senhor. Viver em comunhão com os nossos irmãos. Se aqui nós temos, se alguém tem alguma coisa com alguém, algum trelelê, algum desentendimento, algum queixume, a palavra do Espírito Santo para nós essa semana é: arrume o seu coração, arrume a minha casa, porque eu quero fazer vocês prosperarem, eu quero levar vocês a um outro nível, mas vai arrumar a minha casa, ou vai arrumar o teu coração, para que você possa habitar no meu jardim, no jardim da minha comunhão, no jardim da minha riqueza. Essa é a vontade de Deus para essa igreja, essa é a vontade para cada um de nós, que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração de cada um de nós. E essa semana, todos nós vamos armar nossas tendas e vamos para onde? Para os carvalhais. Para Monré. Na presença. Partiu Monré. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.